O Bitcoin teve uma alta relativamente fantástica desde o dia 6 de janeiro, saindo de 16.800 dólares para agora, enquanto eu estou gravando, 23.200 dólares, uma alta de módicos 38%. O que aconteceu? Nada, fora o Bitcoin cumprir a sua função. Vamos lá. Mas por que o Rafael escolheu o dia 6 de janeiro? Esse vídeo é para você entender por que esse dia é importante, o que aconteceu lá, que não tem nada e tem tudo a ver com o Bitcoin. Vamos lá. O Bitcoin teve essa alta violentíssima aí ao longo dos últimos dias, tá chamando bastante atenção, o pessoal prestou atenção nisso, falou, pô, o Bitcoin voltou, tá, o que tá acontecendo e tudo mais. Isso é uma recuperada desde a chacina, sangue na rua completa que foi a falência da FTX e toda a desgraça absoluta e humilhação para a comunidade que foi aquilo, mas faz parte, eu suponho, é a vida. E isso chamou atenção. O que é curioso é que não chamou atenção muito para as pessoas, ou especialmente tanto para quem acompanha cripto, ou para quem no geral só está interessado em cripto e um pouquinho, mas não acompanha tanto, é que todo o resto das coisas no mundo também subiu correlacionado com o dia 6 de janeiro. Vamos pegar o SP500, um índice de 500 empresas listadas lá nos Estados Unidos, 500 grandes empresas e tudo mais, subiu de 3.814 pontos para 3.973 pontos, alta de 4 e uns trocado por cento, marcada também no dia ali, 6 de janeiro, precisamente. Subiu significativamente. O que aconteceu aqui? Pode ser que a economia americana como um todo melhorou e tudo mais, mas será que tem a ver tanto com Bitcoin? Por que os dois estariam correlacionados? Vamos pegar uma empresa grande dos Estados Unidos. A Amazon também. O que está acontecendo? Estava em mais ou menos 83 dólares. No dia 6, que é o que eu estou marcado, tem infinito e além. Teve uma correção aí nos últimos dias, teve uma quedinha e tal, mas ainda está em quase 98 dólares. Uma alta aprazível aqui. O que aconteceu? Será que a Amazon... Vamos pensar, pode ser tecnologia? Não, vamos então sair de tecnologia como uma coisa bem sólida. Vamos pegar a Ford. A Ford também, fábrica, vamos fazer carro e tudo mais. Tá, tem operação pelo mundo todo, beleza, mas ok, fábrica, carro. E é uma empresa que também não tá lá essas coisas não. Tem vários problemas aqui dentro, ok? Dia 6 de janeiro, tá, que já tinha uma recuperada antes, mas dia 6 de janeiro tem uma explosão relativamente violenta ali. Vai até 14 dólares, teve uma correção nos últimos dias, você vai ver esse padrão de novo, mas de novo também isso aqui. Vamos pegar então Tesla, né, de carro, mas é tecnologia, sei lá, e a Tesla tá com uns negócios esquisitos, porque o Elon Musk tá no Twitter e tal, como é que tá? 6 de janeiro, velão verde, grande alta, teve um pouquinho a correção ali nos 2 dias atrás e tudo mais, mas também uma alta significativa de 104 para 133, uma porrada aqui também aprazível. Aí eu comecei a fazer o exercício, vamos fazer o seguinte, aleatório. Eu abri o Russell 2000, que é um índice de empresas pequenas lá nos Estados Unidos e tudo mais, falei, cara, vamos pegar qualquer coisa aqui, qualquer uma, sei lá, DDS. Cadê o gráfico aqui? Tava também, dia 6 de janeiro tem uma alta, continua subindo ao longo dos próximos dias, que era nos últimos 3 dias. Eu nem sei o que é isso aqui. Aí o meu monitor é aqui. Eu não sei o que é isso. Também não quero saber. Teve uma alta significativa. Eu falei, não, pode ter sido sorte, vamos procurar outra. WK, o Arquiva, também não faço a menor sombra de concepção de ideia do que é isso. Também subiu, tá, claro, no dia 6 aqui não teve tão legal, mas passou pro dia seguinte, teve uma alta significativa também. O que aconteceu aqui? Não, mas pera, vai que é Estados Unidos, ou vai que... Não, vamos pegar alguma coisa que não vale nada, vamos pegar alguma coisa que é o meme completo, que não tem motivo mal assim muito para existir, ou teoricamente até ia ser uma âncora completa em que todo mundo com algum mínimo de razoabilidade devia sair correndo. Tá, mas vai que é a economia americana, tô pegando coisas do Russell 2000 e tudo mais, vamos pegar alguma coisa isolada e tudo mais que não tem tanto a ver com a economia americana, ou que não tem realmente a ver com quase nenhuma economia, mas nem mesmo com a própria. Vamos pegar alguma coisa assim, porcaria pra caramba, que todos os fundamentos são pra ir pro saco. Vamos pegar um negócio assim que não era nem pra ter valor, que era pra estar indo ao infinito e além pra baixo, e vamos ver o que aconteceu. Vamos pegar o Bovespa. Dia 6, subiu. Teve uma alta significativa, 107 mil pontos, chegou aí a 113, deu uma quedinha e tudo mais. Tem nenhum motivo pra isso aqui acontecer, inclusive você teve as americanas no meio disso aqui. E ainda assim nós temos uma alta vindo do dia 6. Mas que raio?
Na verdade, esse processo todo tem a ver com coisas que não tem nada a ver com a economia americana. Na verdade, um pouquinho, eu vou chegar lá. Mas que não tem a ver com a economia americana, ou com a brasileira, ou com Bitcoin, ou nada. Isso veio do Banco Central do Japão. Esse vídeo não é sobre Bitcoin, ok? Se você quiser comprar Bitcoin, inclusive, tem a Bitpreço, que em breve vai ter algumas novidades bem legais aí pra gente contar pra vocês, ok? Daqui a uns meses vai ter uns negocinhos que vocês vão ficar muito felizes que saiu. Mas se você quiser comprar Bitcoin, você vai lá na Bitpreço. A Bitpreço é uma decolar de exchanges, então eles acessam todas, não todas, né? Mas a maior parte dos operadores de mercado, garantindo que quando você faz uma compra, por definição você vai ter a melhor liquidez do mercado. Então se você quiser comprar ou vender, vai lá, o link tá aqui na descrição. Agora, o vídeo, na realidade, é sobre o encanamento do sistema monetário internacional. É sobre como bancos centrais afetam um ao outro e como isso cria incentivos, ok? Que é um negócio legal pra caramba de você entender, que é fundamental de você entender, especialmente nessa era agora, após a crise de 2008, em que a economia é dominada por bancos centrais imprimindo ou deixando imprimir pra lá ou pra cá. É um negócio que o I virou a coisa que controla o mundo agora. Então você precisa entender muito bem essa dinâmica para entender o que vai acontecer com as economias. E como isso gera ou não gera inflação, como isso incentiva a dívida e tudo mais. Porque esse é o fator dominante que a gente tem na última década e meia. E, cara, nós estamos em 2023, vai fazer 15 anos que isso aqui é o normal. O Banco Central do Japão causou esse problema por causa desse gráfico aqui na tela para vocês. Isso aqui é o título de dívida de 10 anos do governo japonês. E o Banco Central japonês está tentando conter isso porque eles têm um problema muito complexo na mão deles, ok? Quando eles tiveram a crise lá no fim dos anos 80, que explodiu a bolha toda e tudo mais, eles tiveram a ideia de vamos tentar fazer impressão de moeda, vamos tentar ajudar o mercado e salvar a parada aqui para fazer o país retomar. Então vamos para keynesianismo louco. De lá para cá, eles tiveram essencialmente zero de crescimento de PIB e um gigantesco crescimento de dívida. Hoje a dívida do Japão é em torno de 260% do PIB. A do Brasil é em torno de 80%, o que é muito mais do que 3 vezes a nossa. E o motivo deles conseguirem segurar isso é que, como o país é muito mais desenvolvido, muito mais industrializado, muito mais rico e tudo mais, credores aceitam uma taxa de juros muito mais baixa, porque, bom, ele não é o Brasil, ok? Tem gente que usa esse argumento, não, o Japão imprimiu tudo mais, tem uma puta dívida, dane-se, não tem problema, o Brasil pode ir para isso também. Amados, esse país não é o Japão. O Brasil não é um país sério, o Brasil não é um país industrializado, o Brasil é um país que não merece confiança, o Brasil é um país que rotineiramente elege esquerdista maluco e direitista maluco. Esse não é um país no qual você confia, por isso que a nossa taxa de juros é muito alta. O Japão, por outro lado, tem instabilidade para todo lado. Eles fizeram essa maluquice monetária? Fizeram. Agora, você não pode avaliar essas coisas por um evento, ok? Você tem que ver o conjunto como um todo. É que nem você falar assim, pô, eu conheço, tem esse atleta aqui que o cara foi um dos melhores do mundo e tudo mais, bebia pra caramba. Você não vai olhar e concluir que porque ele era um cachaceiro, ele era o melhor atleta do mundo. Você vai falar que é apesar de, certo? Agora, o fato é, o Japão montou uma dívida gigantesca, completamente descomunal, pela qual eles conseguem sobreviver por pagar juros baixos. Se esse juro sair um pouquinho do controle, a casa cai. Não tem mais como sustentar isso. E o problema é, eles conseguem manter isso enquanto o mundo está numa baixa taxa de juros. Se o mundo subir a sua taxa de juros, você começa a ter uma diferença que causa uma fuga de capital do Japão para esses outros países, que outros países seriam países sérios, consolidados, industrializados, etc., basicamente Estados Unidos e Europa. Então, se Estados Unidos e Europa subirem os seus juros, você tá ganhando ali, pô, 0,2% ao ano no Japão e os Estados Unidos está pagando 4%. Sendo que os dois são igualmente sérios. Por que você ficaria no Japão? Qual é a lógica de você perder 3,8% em cima de uma grana considerável? Isso aqui é movimentação para quem tem bilhões, mesmo que seja uma porcentagem pequena, em cima de muita coisa, ainda é muita coisa, ok? E o que acontece? No último ano, o Banco Central americano voltou a subir a sua taxa de juros para tentar conter a inflação maluca que eles criaram depois do Covid, né, para ter que imprimir dinheiro pra caramba. Europa também, embora um pouquinho, mas os Estados Unidos voltou a subir juros e isso cria um grande diferencial. A taxa de juros americana hoje é muito significativa e muito superior à japonesa, que gera um problema para o Japão. Isso não é de agora, isso há alguns anos já estava começando a pegar, agora ficou muito mais intenso. Mas alguns anos atrás o Japão já tinha sacado que isso seria um problema. Então eles criaram o quê? O YCC, Yield Curve Control,
Que é o quê? É a ideia de o Banco Central vai tentar manipular a taxa de juros do título de dívida japonês via imprimir dinheiro pelas orelhas e comprar esses títulos de dívida até baixar o juro para tentar conter. Então, basicamente, isso é uma promessa do Banco Central japonês de imprimir infinitamente para controlar este juro a um patamar, o que significa que o ien será desvalorizado e que, quando esse dinheiro entrar no mercado, isso vai subir a liquidez do mercado pra caramba, porque vai ser uma torneira de dinheiro gigantesca sendo aberta ali, que violentamente impactará qualquer porcaria que pode ser comprada, dado que a quantidade de dinheiro existente é muito maior. Isso então faz um efeito de levitar todo mundo inexplicavelmente para cima por nenhum motivo. Que é o que aconteceu dia 6. O controle deles mudou. Originalmente era 0,1, depois eles mudaram para 0,25 e no fim de 2022, inexplicavelmente ou inesperadamente, eles subiram para 0,5. Por quê? Lá em junho, eu fiz um vídeo que é este mesmo exato vídeo aqui. É o mesmo vídeo. É só que vocês não lembraram porque tem um monte de vídeo de lá pra cá e muita coisa aconteceu. Agora, eu tava falando, o que aconteceu? Naquela época o controle era em 0,25, o juro subiu, porque o juro americano subiu, a demanda de capital subiu, e o Banco Central japonês se viu obrigado a imprimir uma quantidade absolutamente descomunal de grana para comprar esses títulos para controlar o juro, com o efeito de subir o Bitcoin e subir várias outras coisas. A mesma coisa aconteceu de novo. Eles subiram esse controle de 0,25 para 0,50 no fim de dezembro porque eles falaram, o Banco Central vai subir juro, vai continuar o Banco Central americano. Vai subir juro, vai continuar subindo juro, vai continuar dando na nossa cara sem dó aqui. E nós não gostamos, tem quem goste, mas nós não gostamos desse negócio aqui. Então é o seguinte, vamos já subir o controle para 0,5 porque... fazer o quê? Vamos reconhecer que nós vamos perder lá na frente e tentar controlar a perda aqui. Subiram para 0,5 achando que ia segurar. Não segurou. Por causa das altas de juros e maior instabilidade econômica dos Estados Unidos e Europa, você tem uma queda de liquidez no mundo que vai afetar tudo, que vai afetar a capacidade de pessoas de investir em títulos de dívida para todo lado, e isso afetou o título japonês. Voltando o gráfico na tela, Bruna, de novo o gráfico da tela do título de 10 anos. Vocês conseguem ver que no dia 6 de janeiro, o título de dívida japonês, que deveria estar controlado a 0,5, estourou. Simplesmente mais gente querendo vender do que tinha gente para comprar. É uma pressão de mercado, oferta e demanda, é simplesmente o custo de juros no mundo voltando para o Japão. E o Banco Central japonês respondeu à altura. Falou, então vem então, lixo. Eu tenho uma impressora. E imprimiu novamente outra quantidade descomunal de dinheiro de maneiras a derrubar esse preço, derrubar esse juro para baixo de 0,5. E quando conseguiu controlar, botou um extra só para completar no álcool ali para garantir que vai ficar ali, porque eles não podem deixar isso explodir. Com isso, eles conseguiram fazer o quê? Encher o mercado de liquidez, encher o mercado de dinheiro novo, que prontamente saiu comprando um monte de coisas. Então o que aconteceu é a quantidade de dinheiro em circulação no mundo, a liquidez global, subiu. E com isso, todas as outras coisas subiram de preço. Não que elas valorizaram, elas inflacionaram. Então, por isso que você tem SP500 subindo, várias empresas americanas subindo, coisas do Russell 2000 que ninguém nem sabe o que é subindo. Brasil, que não tem nem o menor sentido ou lógica subir, subindo. Claro, depois a gente teve Americanas aqui, outras coisas que soltaram dinâmicas. O Lula falando as baboseiras dele, mas é até aí normal, por isso que eu digo que o caminho é o chão. Mas tudo acabou subindo. Por que o Bitcoin subiu e continuou enquanto outras empresas corrigiram, enquanto o Brasil teve outras dinâmicas e tudo mais? Porque o Bitcoin cumpriu a sua função. Voltando ao começo do vídeo, o que aconteceu com o Bitcoin? Nada. Nada. Nenhuma notícia, nenhuma novidade, tudo mais. Ele simplesmente cumpriu o seu trabalho. Cumpriu a sua função de existência. Quer dizer, bancos centrais irão imprimir. Eles irão desvalorizar o seu dinheiro, assim como o Banco Central japonês, ao fazer isso, impõe uma inflação e uma perda de poder aquisitivo aos japoneses. Pequena ainda, mas a inflação deles é pequena proporcional ao mundo. Agora, para o Japão é pesada. Então eles impõem, e é um país que está deflacionário também agora por causa do envelhecimento das pessoas, tudo mais, falta de crescimento econômico e tudo mais, mas impõe uma perda ali, impõe uma distorção, impõe uma manipulação no título de dívida que impede pessoas de poderem ter ganhos com isso, faz todo tipo de coisa. Isso é desonesto, isso é prejudicial, isso pode ter várias consequências deletérias e por isso o Bitcoin foi criado. Ele foi criado para falar, olha,
Eu não quero que o Banco Central tenha o poder de tirar valor do seu dinheiro. Eu não quero que um político, como o Lula está falando agora, de tirar a independência do Banco Central e tudo mais, não quero que um político possa bater um telefone lá pro Banco Central e fazer o que é conveniente para ele e botar a conta em você. Eu quero um dinheiro que tenha uma quantidade fixa, de maneiras que ele vai tender a se valorizar conforme mais gente usa. Um dinheiro que pessoas não podem criar mais unidades do nada à revelia. Eu quero alguma coisa que proteja o seu valor. Isso é o Bitcoin. Ele perdeu valor durante a queda da FTX por motivos de liquidações, de várias pessoas percebendo problemas ali dentro, de gente fugindo porque foi uma vergonheira desgraçada. Mas tudo bem, até aí não tem nada a ver com o sistema. Agora, de dia 6 de janeiro, que foi essa estourada do Banco Central japonês pra cá, o Bitcoin simplesmente cumpriu a sua função. Ah, tem mais dinheiro em circulação no mundo? Vocês estão perdendo poder aquisitivo? Olha só. Por causa de puramente oferta e demanda, o meu preço vai subir. Então, quem possui Bitcoin, quem entende esse problema e entrou em Bitcoin entendendo esse problema dos bancos centrais, dos incentivos de políticos, será recompensado por isso. Quem continua acreditando em bancos centrais e está no mercado vai ganhar um pouquinho porque vai ter uma alta de algumas coisas. Mas daí volta e meia a realidade vai se impor, vai cair esse troço de novo. Agora, quem está no Bitcoin será protegido disso e terá ganhos porque ele preservou o seu valor. Inclusive subiu de valor, mas ele fez a função de ser esse hedge, essa proteção, não contra essa ou aquela burrice política, não contra esse ou aquele desastre, mas contra o poder da impressora de roubar você via impressão de moeda. Então, de novo, o que aconteceu com o Bitcoin? Nada. Ele só fez o trabalho dele. Por isso, a alta de valor. E, como eu já falei antes no vídeo, é um padrão que se repete. A gente já viu isso em exercício lá em junho. Se eu não me engano foi junho, talvez foi julho. Talvez eu tô doidão. Não sei, foi muito tempo atrás. Mas a mesma coisa aconteceu e eu fiz esse vídeo aqui. Então, para quem tá em Bitcoin, fiquem de olhos abertos. Uma coisa a se monitorar é o comportamento do Banco Central japonês. Quando esses juros explodir deles de novo, quando eles tiverem que de novo fazer essa impressão para tentar conter o negócio, isso vai ter impactos aqui. Então, mais uma coisa pra gente entender. E assim, agora que é vídeo de sábado mesmo, eu posso dar uma inflacionada no vídeo, entrar em mais detalhes e tudo mais, eu me permito isso mais nos vídeos de sábado. Isso aqui é uma consequência um pouco mais complexa, eu já diria de um nível intermediário de entendimento, talvez avançado, acho que intermediário, de teoria de escola austríaca, ciclos econômicos, de como o comportamento de governos e bancos centrais afeta. Porque se você entende o básico, você entende o ciclo austríaco, né? O Banco Central imprime, cria uma bolha e tal, inflação cai, tá, ok. Agora, como é que isso fica quando você tem mais corpos ali no meio, né? É tipo você entender física e gravitação, vai. Então você tem órbitas, então você tem um planeta e a sua lua. Beleza, mas eu não tenho só esses dois corpos, eu tenho mais. Beleza, mas a distância do Sol é tal que é meio dane-se da interação da Terra com a Lua, mas se passar daqui aí começa... Não, peraí, mas será que é possível você ter um Sol tão grande, uma estrela tão grande, que você tem um planeta grande pra caramba, tipo um puta Júpiter, sei lá, 5 vezes a massa de Júpiter, um negócio insano assim. E aí ele tem uma lua, mas as massas são tão grandes que a lua pode ter uma lua. Será? Mas como é que fica isso? Tipo, você tá começando a pensar essas consequências mais complexas, e é possível, inclusive. Teoricamente isso pode ir infinitamente, só que eventualmente fica ridículo. Você tem que ter uma lua tipo, desse tamanho com a velocidade gigantesca e não funciona mais. Mas o ponto é, você tá pensando nessas interações complexas, certo? Então, e se eu tenho um banco central aqui que está imprimindo e o outro que está segurando? Como é que funciona? Né? Então, no caso, nós temos aqui o Banco Central japonês está agindo com efeito tampão. Então, o que normalmente aconteceria fosse isoladamente? O Banco Central americano sobe juros, explode tudo, plaf, caiu. Só que quando ele faz isso, ele cria um problema para o Banco Central japonês. E o Banco Central japonês, como ele está agindo agora, tem um incentivo para imprimir uma descarambada de dinheiro ali para tentar se salvar, para tentar fazer uma manipulação. Porque eles têm uma situação econômica ali um pouco diferente, porque é única, né? O Japão é um negócio meio único. A tolerância deles para inflação é muito maior, então eles podem fazer isso. Também é mais pacífico, não vai ficar tão puto tacar fogo nas coisas tão cedo, então você tem mais margem de erro. Isso lota o mercado de liquidez, o que faz as coisas subirem, o que melhora a situação econômica geral, ou pelo menos a percepção dela, pelo menos nos mercados, o que orienta muito a decisão do Banco Central. O que, de novo, permite que o Banco Central americano volte a subir juros, porque antes ele ia subir e dar uma merda gigantesca, agora não tanto. Agora tem algum outro ali que tá ajudando, então eu posso subir mais. Tá, mas isso tem o efeito de fazer o banco japonês fazer isso de novo. E aí você tem que começar a pensar essas interações, tá, mas e aí quando eu coloco o Banco Central europeu nisso? E quando eu coloco o Banco Central japonês disso? Ou
chinês nisso? Como é que fica o incentivo? Como é que fica o Banco Central brasileiro dançando que nem palhaço no meio disso, né? Os caras trocando tiro de canhão e tudo mais, tá lá o Banco Central brasileiro com uma lixa de unha falando em alguma coisa útil eu tenho que fazer aqui, não sei, socorro. Então, é legal pensar essas coisas, eu gosto de nerdar nisso aí. E se você viu esse vídeo até agora, certamente você é um doente mental que nem eu, que também gosta desse tipo de coisa, então... Recomendações de leitura vão estar na descrição, que é basicamente o livro do Jesus Verta de Soto sobre isso, e o Bitcoin Standard do Saif Danamus. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.